Irmãos, nós temos uma certeza, creio que todos já passaram por isso, que todo aprendizado é um processo, onde quanto mais nós nos engajamos em adquirir um conhecimento, mais temos capacidade para fazer, mais temos capacidade para responder com relação a esse assunto, com relação aos temas aos quais nós então nos aprofundamos, aos que nós temos cada vez mais conhecimento. Eu me recordo quando eu comecei na caminhada cristã e em meio aos primeiros momentos, um deles onde o Senhor me chamou para participar, foi com os louvores, auxiliando os jovens, auxiliando os adolescentes. E isso aconteceu de uma forma natural, pela necessidade da igreja, de onde eu venho, onde eu estava. E assim eu comecei esta jornada, de me envolver, de servir. E o primeiro momento foi este, onde o Senhor então me levou a este meio da música, a aprender cada vez mais. E todos aqueles que já tiveram a oportunidade de se aprofundar, de aprender um pouco, ou de tentar um pouco, se aventurando em meio à música, sabem que quanto mais você se envolve, mais você tem capacidade para você discernir o que está sendo feito, discernir as notas que estão sendo tocadas, os tons que estão sendo cantados. Inclusive nosso ouvido começa a ficar cada vez mais aguçado, e uma nota que saia fora, você já percebe, você já começa a identificar. Mas nesse período eu ainda não tinha essa condição, eu não tinha essa capacidade, estava ainda começando, estava ainda então aprendendo. Em meio a um dos cultos onde eu fui participar junto aos irmãos com louvor, eu estava ali nos primeiros momentos do teclado, aprendendo toda a teoria, em meio a toda a bagagem que eu recebi. Então eu fui me arriscar um dia no piano da igreja. E aí então no meio do louvor eu me esforcei, tentei manter o foco para eu conseguir então fazer exatamente como tínhamos ensaiado, que muitas vezes acontece isso, você ensaia, mas na hora as coisas podem mudar. Então a tentativa era que ficasse o máximo da mesma forma, porque tinha dado tudo certo, tinha caminhado tudo bem. E eu finalizei, o culto acabou, achei que estava tudo bem, tudo certo, quando veio então um irmão para conversar comigo, um que tinha um ouvido mais aguçado já tinha um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de experiência, e ele disse o seguinte: olha, a última frase dessa estrofe que você tocou uma nota com um tom, meio tom a mais. E aí eu fiquei impressionado com a capacidade daquele ouvido, porque eu naquele momento não entendia, nem ao certo qual era a nota que estava sendo tocada, muito mais, ser crítico ao ponto de dizer, não, eu estou ouvindo, eu sei que é meio tom a menos. Quem canta ou quem já tocou sabe o que é meio tom a menos, que às vezes é difícil de você identificar. E é interessante pensar nisso, a capacidade que ele havia então adquirido para, de certa forma, ser crítico, até certo ponto, mas de poder então filtrar, de poder identificar uma falha, de poder identificar um erro. E nesse processo eu acho muito interessante, porque isso também pode ser trazido para a nossa caminhada, para a nossa vida cristã, porque quanto mais adquirimos conhecimento, quanto mais nós nos aprofundamos, mais temos maturidade, e assim mais condições, não só para criticar, não para nós apontarmos os erros, mas para podermos identificar quem está de fato fazendo ou falando, ensinando a vontade do Senhor ou não. Uma crítica que é necessária, uma crítica que é positiva, para não sermos levados, como a palavra nos mostra, sob qualquer vento de doutrina. Você pode então não ter um ouvido afinado, você não pode ter o ouvido absoluto, que você consegue identificar qualquer tom, qualquer música e consegue se encaixar aí, mas você precisa, como cristão, aprender a afinar os seus conceitos, se aprofundar no seu conhecimento, para que você esteja então pronto para definir se aqueles que estão aí tocando notas, religiosas, notas de fé perto de você, eles estão fazendo isso com base na palavra ou não, eles estão te direcionando para perto do Senhor ou não. Então a questão que você vai precisar é pensar esta noite se você já é capaz de identificar quando existem pessoas com notas erradas, notas falsas perto de você, ou mesmo uma oposição que precisa ser enfrentada. Você já é capaz de identificar?
seu conhecimento te permite então ter essa perspicácia, esse senso crítico. Para refletir nessa noite, nós entenderemos sobre como Deus nos alerta quanto às distorções do Evangelho. E eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, faremos a leitura do versículo 14 até o versículo 26. Segunda Timóteo, capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 26. Que diz o seguinte, a palavra do Senhor: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Vamos orar mais uma vez? Senhor, diante da porção da Tua palavra que acabamos de ler, nós pedimos ao Senhor pela ação do Teu Espírito Santo em nós, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha nos dar o entendimento para que a verdade da Tua palavra, ela crie raízes em nós, e assim, a Deus, nos conduza ao longo da nossa semana que está começando, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, eu peço que o Senhor venha trazer a direção perante a tudo que nós já temos armazenado no nosso coração, muitas vezes contrariando a Tua vontade. Peço que o Senhor nos traga esta clareza, que o Senhor mostre a Tua vontade e nos faça assim honrar ao Teu santo nome. Em nome de Jesus que nós oramos e desde já agradecemos a Ti. Amém, Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo escreve então suas cartas, duas cartas aí a Timóteo, aquele a quem ele vai chamar de filho na fé, porque ele acompanha Timóteo em meio aos momentos, desafios que o Senhor concede a eles para pregar o Evangelho nas diversas cidades. Timóteo aprende com ele, Timóteo observa como então deve ser feito, e é por isso que o começo da sua carta, Paulo então traz a ele uma exortação: reavive o dom de Deus que há em você. Perante as dificuldades que Timóteo tinha para realizar aquela tarefa, realizar o pastoreio ao qual ele estava responsável sobre a igreja de Éfeso. Este lugar é um lugar de idolatria. A história nos conta então que Éfeso era o lugar da adoração à deusa Diana,
idolatria estava forte nesse ambiente, e por isso Paulo escreve a sua carta para encorajar, para instruir, para fortalecer o seu filho na fé, para que ele não se perca e para que ele cumpra então a vontade do Senhor em meio ao seu ministério. É pela distorção do evangelho presente que esse texto então vai chegar a Timóteo, para que ele esteja atento aos falsos mestres, aqueles que por vezes estavam tentando enganar o povo do Senhor e levá-los para longe, levá-los então à desobediência. E nesse trecho então nós vamos destacar 3 pontos principais que a palavra do Senhor então vai nos auxiliar para o nosso fortalecimento. A primeira delas eu ressalto aqui como as 3 expressões trazidas por Paulo ao longo de todo este trecho. Nos versículos 14, versículo 16 e ainda no versículo 23, nós temos uma expressão que se repete, expressões semelhantes, onde ele diz, versículo 14, evitem contendas de palavras que para nada se aproveitam. Versículo 16, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. Versículo 23, repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Então vejo que Paulo está aqui orientando o seu filho na fé para que ele se prive de discussões inúteis. As controvérsias que essas discussões então geravam, elas ao invés de promover o crescimento na fé, elas mais afastavam as pessoas da verdade do Senhor. E os falsos mestres se utilizam dessas estratégias para te distanciar da verdade. Eles trazem outros assuntos, trazem outras discussões, outros pontos que para eles então são importantes, mas para a igreja do Senhor não vão gerar qualquer tipo de fortalecimento na fé. A instrução então que você vê logo no versículo 24 diz: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim seja brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando então com mansidão. A privação das discussões, como Paulo está dizendo aqui, é para que ele não precise viver então em meio a diversas e constantes contendas, em discussões que não vão gerar nada, que não vão levar a qualquer tipo de fruto, né? Não vão trazer então o fortalecimento de suas vidas. Então, em certos momentos da nossa caminhada, nós precisamos aprender a nos privar. Nós precisamos aprender a evitar as discussões daqueles que são a oposição a Cristo e que se levantam até mesmo para provocar, que se levantam para tentar desestabilizar, usando os seus argumentos, usando as suas falsas doutrinas, usando aquilo então que eles sabem que será contrário à própria fé verdadeira que está nas Escrituras. Versículo 25 ainda finaliza dizendo que então isso acontece na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Então veja, há uma questão lógica que Paulo está trazendo. A partir do momento que você evita essas contendas que são desnecessárias, evita essas discussões, a expectativa é que você consiga um diálogo, que você consiga então mostrar a essas pessoas a verdade sobre Cristo, para que elas alcancem o arrependimento, para que elas voltem à sensatez, para que elas entendam então a verdade sobre o Senhor. Mas privar-se das discussões vai levar você a um exercício de paciência, a um exercício de misericórdia, a um exercício de amor por aqueles que estão perdidos. Porque eu creio que você já teve a oportunidade de ter alguém batendo a sua porta e te confrontando com a verdade que só está na mente dele. Só aquela pessoa acha que ela sabe. E você vai tentar então dialogar com ela, e ela decorou aquela verdade, ela repete aquilo insistentemente, e ela começa a gerar uma discussão. Para você conseguir parar a discussão, não levar adiante e transformar isso num diálogo tranquilo, é preciso paciência, é preciso misericórdia no coração, é preciso amar essa pessoa, porque senão nós não conseguimos. Você se exalta, você se perde no discurso,
você nem sabe mais o que você está citando, você nem sabe mais o testemunho que você está dando, e acaba então levando essa pessoa para longe do Senhor, ou mais longe ainda do que ela já está, ao invés de aproximá-la da verdade do Evangelho. Então esta missão, esta tarefa que o Senhor traz a Timóteo de privar-se das discussões, ela tem um objetivo muito claro: é levar as pessoas à necessidade do arrependimento. Elas têm que entender isso, essa verdade, porque o que você mais ouve por aí são mensagens onde o arrependimento está longe. Falam-se muito sobre temas polêmicos, falam-se muito do que está sendo dito na internet, daquilo que um influenciador ou outro dizem, e esquecem de voltar às Escrituras, esquecem de levar as pessoas a Cristo, e para chegarmos a Cristo é necessário então o arrependimento. Certa vez então o autor Richard Owen disse: a primeira palavra no Evangelho não é amor e nem graça, a primeira palavra no Evangelho é arrependa-se. O que você ouve por aí nas pregações é exatamente o contrário. As pessoas estão falando muito sobre amor, estão falando muito mais sobre graça, estão querendo convencer as pessoas que elas podem continuar vivendo do jeito que elas estão, e não levam as pessoas ao arrependimento, não levam as pessoas à contrição, não levam as pessoas à confissão dos seus pecados. Nós vemos então na palavra do Senhor, Mateus capítulo 3, versículo 2, ministério de João Batista, ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O começo das narrativas dos evangelhos é sobre arrependimento. Mateus capítulo 4, versículo 17, assim também acontece no ministério de Jesus, como também você vai ver depois em Atos, no ministério dos apóstolos. Eles querem que as pessoas entendam que viver com o Senhor, para viver com o Senhor é preciso então abandonar a vida que estavam tendo. É preciso uma vida de santidade. É preciso então se submeter à palavra do Senhor. Então veja que essa mensagem ela é urgente para o nosso tempo, para a nossa geração. É um desafio você conseguir dialogar com as pessoas e levar elas a entender que a vida que elas estão tendo não é agradável a Deus, porque estão falando por aí que ela pode continuar do jeito que ela quer, que elas podem continuar porque Deus é amor e tudo está valendo, porque vale a pena apenas ela chegar perto de Deus e Deus vai aceitar ela como ela está. A palavra do Senhor diz que é necessário arrependimento, é necessário então a vida de santidade. Mas os frutos não são pela nossa força, os frutos são pela ação de Deus. A boa árvore ela vai apenas frutificar pela graça do Senhor, pela misericórdia de Deus, quando a palavra então penetrar nesses corações. O arrependimento é concedido por Deus. Somente o Senhor pode levar alguém a entender de fato que aquilo que ela está fazendo é errado, é desagradável, e assim levá-la à conversão, gerando mudança de mente e a transformação de sua vida e tudo aquilo que ela está fazendo. É o que acontece com Zaqueu, não é? Você se lembra da história? Aquele homem que estava cobrando os impostos de maneira errada, quando ele então tem um encontro com Cristo, quando Jesus o chama, quando ele começa a conviver com Cristo, ou seja, a presença de Jesus, os ensinos de Jesus mudam a vida deste homem. E ele se arrepende do pecado que ele havia cometido. E ele então mudança de rota, né? E ele quer restituir a quem ele havia defraudado. Arrependimento é necessário. Então, às vezes nós temos receio de falar sobre arrependimento às pessoas. Queremos só falar de amor, né? Queremos só falar de graça, de misericórdia. Mas é preciso chegar ao arrependimento. É preciso que as pessoas entendam esta verdade, porque senão não há comunhão com o Senhor, não há vida, não há frutos para que as pessoas então possam honrar ao Senhor com suas vidas. É interessante então de nós entendermos como Paulo está instruindo o seu filho na fé, Timóteo, para que ele então leve as pessoas, não pelas discussões, mas pelo diálogo, ao arrependimento, ao retorno à sensatez. Nós vemos que inclusive as redes sociais hoje em dia são usadas pelos cristãos para gerar discussões, né? E não para levar as pessoas ao arrependimento ou ao entendimento da verdade. Compartilhamos muito mais notícias que o mundo está trazendo, compartilhamos muito mais interesses pessoais do que a própria verdade das Escrituras. Não somos críticos nisso. E ali também está nosso testemunho.
Inclusive, se você for olhar, hoje em dia, muitas empresas estão analisando até as redes sociais para contratar seus funcionários, porque é a vida delas, é a postura, é o pensamento, é aquilo que está então direcionando. Quanto mais nós, como cristãos, então devemos cuidar de todos os meios pelos quais nós estamos compartilhando a verdade do Senhor. Como é que tem sido a sua vida quanto a isso? Nas suas conversas, nos seus relacionamentos, eles estão gerando louvor ao Senhor, geram honra a Deus, ou estão apenas sendo usados para ser palco de discussões fúteis, sem fundamento, sem levar as pessoas ao fortalecimento ou entendimento sobre a fé? É preciso privar-se, é preciso entender que há um limite então nessas discussões, para que a propagação dos falsos ensinos, ela não aumente, ela não ganhe cada vez mais palco, atenção, para que as pessoas possam se distanciar do Senhor. Veja que então Paulo, além de se preocupar com a privação que Timóteo deveria então se posicionar, desta maneira para com aqueles que estavam ali levando as falsas doutrinas, ele então entende que o seu filho na fé, ele precisava permanecer firmado em Cristo Jesus. Porque o texto então nos mostra que essas contendas, elas vinham daqueles que eram parte da igreja, não somente dos de fora, que muitas vezes são os opositores, mas daqueles que estavam dentro. E por isso ele leva a Timóteo a entender que permanecer na fé é tão importante quanto privar-se, ou que um vai levar ao outro para que ele assim possa honrar a Deus. Interessante então que o destaque que nós temos de Paulo a Timóteo no capítulo 1, no versículo 13 diz: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Paulo está mostrando então a Timóteo que para ele se privar das discussões, ele vai precisar se manter na sã doutrina, ele vai precisar então permanecer cada vez mais nas Escrituras para que ele possa honrar ao Senhor. E é por isso então que ele diz no versículo de número 15: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que você encontra por aí são cristãos que estão dando mais atenção, mais ouvido às falsas doutrinas e estão se distanciando da verdade do Evangelho. Tem menos tempo para se debruçar nas Escrituras do que o tempo que eles então têm para ouvir aquilo que esses falsos mestres estão para dizer. E o que Paulo está afirmando a Timóteo é que existe apenas um caminho para ele permanecer no Senhor. É se ele estiver em meio às Escrituras. É se ele souber manejar bem a palavra da verdade. Porque alguns na história, como o texto vem nos dizer, eles se afastaram. Versículo 17 cita então Himeneu e Fileto, aquele que deixou que as falsas doutrinas penetrassem no seu coração, na sua mente, e eles se afastassem. Porque ela parece sutil. Ela chega perto de nós como se não tivesse força nenhuma. Essas pessoas, os falsos mestres, que se levantam por vezes dentro da igreja, eles se aproximam de nós com um linguajar tranquilo, uma postura amorosa, e eles vão tentando te acolher, vão tentando te aproximar. Mas o que Paulo está dizendo aqui, a linguagem deles, o conteúdo do que eles estão trazendo, corrói como câncer, porque é destrutivo, porque vai levar muitas vezes ao apodrecimento da vida espiritual, porque aquela pessoa ela começa muitas vezes a definhar por essa dificuldade. Esta é a certeza que Paulo está então reforçando através dessa metáfora que ele está falando. Algo que pode se espalhar rapidamente, algo que pode denegrir rapidamente, algo que pode levar essa pessoa a ficar sem força, a não ter mais estrutura. Procuram-se então, como ele diz, obreiros aprovados, aqueles que estão prontos para permanecer firmados em Cristo, que manejam bem as Escrituras, que estão prontos para os diálogos, que estão prontos para ouvir a oposição, estão prontos para explicar às pessoas a verdade do Evangelho, e não ficar debatendo assuntos que não vão levar a nada. É necessário ter esse conhecimento para podermos então
viver com o Senhor e viver assim levando outros até Cristo Jesus. O texto então mostra que Himeneu e Fileto já estavam distorcendo a verdade sobre a ressurreição, dizendo que isso já havia acontecido. E quando a distorção sobre a verdade, sobre a obra de Cristo, ela chega ao coração das pessoas, isso significa que elas não têm esperança, pois elas não entendem a verdade, elas não vivem a verdade. Quando você remove então, como eles estavam vivendo já, você remove a esperança da ressurreição em Cristo, você está removendo a base de toda a fé cristã, e você não encontra mais fundamentos para você permanecer forte, para você permanecer nos caminhos do Senhor, em serviço a Deus em todos os momentos. É necessário o ouvido estar afinado, estarmos prontos, para que ao identificar uma falsa doutrina, você seja crítico ao ponto de saber, não, isso não agrada ao Senhor. Eu estou agora capacitado pela palavra para dialogar com essa pessoa, e se Deus me permitir, levar essa pessoa à verdade sobre o Senhor, levar essa pessoa até Cristo, para que ela se afaste das trevas onde ela está vivendo. Esta é a necessidade que Paulo está trazendo para Timóteo. Ele está no meio da idolatria, ele está num lugar onde as pessoas não querem viver com o Senhor, nem conhecem a verdade. Não é distante da nossa realidade, não é distante do que nós estamos vivendo no nosso tempo, onde muitas pessoas estão lutando contra, se levantando para criar leis contrárias à verdade, que estão com práticas cada vez mais distantes ao padrão das Escrituras, famílias que estão distorcidas. E é por isso que nós precisamos estar prontos para explicar as boas novas, levar a verdade do Evangelho a todas as pessoas. Permanecer é manejar bem a palavra, é com zelo. É você saber então chegar diante da pessoa, para você que seja sentar para tomar um café com ela, no meio de um discipulado, como Paulo está falando aqui no versículo 25, com toda a paciência, com toda a mansidão, com todo o amor, para que você leve essa pessoa à sensatez, a realidade de que existe um Deus Criador e que o caminho que ela está não está agradando a este Deus. Você está pronto para fazer isso? Para permanecer firme? Isso vai de acordo com a sua profundidade no Evangelho. Quando você está manejando bem as Escrituras. Porque uma coisa é nós frequentarmos a igreja, outra coisa é nós vivermos com o Senhor. Uma coisa é você ouvir aulas, ouvir pregações, outra coisa é você absorver, você viver isso no seu dia a dia, para que isso seja usado para o seu fortalecimento, para honrar ao Senhor em tudo aquilo que você então está fazendo, em todos os ambientes onde você está. Aqueles que não são críticos pela falta de conhecimento, falta de zelo, estão sendo levados pelos ensinos. Estão saindo das igrejas verdadeiras, igrejas que pregam a Cristo, para seguir outros, seguir ideologias que estão sendo ditas por aí. Não tem mais critério. Timóteo estava nesse cenário, cheio de desafios. Éfeso era um lugar onde as pessoas viviam na perversão, elas viviam no pecado, a idolatria sexual que você tem ali nos cultos, a deusa Diana, era a maneira como essas pessoas conduziam as suas vidas. Mas nós vemos então que Paulo está instruindo Timóteo a permanecer nas Escrituras, a se privar das discussões, mas também a perseverar em meio a todos os obstáculos que surgirem diante dele. Versículo de número 20, o texto então diz: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de maneira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Aqui nós temos que entender que os utensílios mais valiosos de ouro, de prata, eram usados então nos banquetes mais importantes, quanto aqueles dos materiais mais frágeis, eram aqueles então usados e descartados como lixo, porque não tinham assim tanta importância, pois se deterioram, estragam. E o que o texto está dizendo é que qualquer que deseje ser útil ao Senhor,
aquele que então no seu coração entendeu que a sua vida, como estava até agora, estava errada ao Senhor. Mas se ele se arrepende, se ele volta a Deus, clamando ao Senhor pelo perdão dos seus pecados, essa pessoa então ela deixa de ser um vaso de desonra e ela passa a ser de honra, preparado para toda a boa obra a qual o Senhor vai então direcionar. É a perseverança que, mesmo que identifique ser um material mais frágil, na presença do Senhor, em submissão a Deus, perseveram para servir ao Senhor, para fazer a vontade dEle. E é em meio a esta linha de raciocínio que Paulo então vai dizer: para isto, Timóteo, fuja das paixões da mocidade, fuja dos desejos da sua carne, para que você possa então honrar ao Senhor com tudo aquilo que você tem, com a sua vida, com o seu tempo, com os seus dons, para que em meio a tudo que você for fazer, Deus seja então glorificado. Mas ainda Paulo nos lembra que não são apenas as nossas ações que elas podem então nos levar à desobediência, mas quando nos associamos a outras pessoas, quando nós fazemos aliança com aqueles que não honram a Deus, que não querem glorificar ao Senhor, assim como nós, eles nos influenciam, nós absorvemos suas práticas, nós desobedecemos ao Senhor da mesma maneira. Não podemos então fazer aliança com as trevas, não há essa possibilidade, como Paulo diz na sua carta aos Coríntios: luz e trevas não caminham juntos. É importante então ressaltar aqui que, claro, os seus contatos, seus relacionamentos vão ser o meio de evangelismo, vão ser o meio de você cumprir a missão e falar sobre Cristo, viver as boas novas, de você mostrar às pessoas quem é Jesus, para que elas aprendam sobre o arrependimento. Mas associar-se é o mesmo que concordar, e aí nós não podemos. Se nós não temos capacidade então de seguir firmes, de então permanecer no Senhor, porque não estamos nos aprofundando nas Escrituras, temos que estar alertas com os relacionamentos que nós estamos criando, com os contatos que nós estamos tendo, porque as paixões do nosso coração, elas podem nos guiar, elas vão aflorar, e assim nós vamos nos afastar do nosso Deus. Por isso Paulo está dizendo a Timóteo: a busca pela santidade é parte da perseverança, é a ação do Senhor em nós, quando nós nos debruçamos na sua palavra e quando nós nos submetemos para viver de acordo com a sua verdade. Uma vez que este alicerce permanece, nós estamos firmados no Senhor, a igreja permanece servindo, honrando a Deus, levando esta verdade, cumprindo com a sua missão, sem se distanciar daquilo para o qual Deus então a chamou para fazer. Fomos retirados, como diz a carta de Pedro, das trevas para a maravilhosa luz, para nós propagarmos as verdades, as maravilhas do nosso Deus. Nós já não estamos mais na escravidão dos pecados, nós somos libertos por meio do sacrifício de Jesus, e assim hoje nós podemos viver honrando ao nosso Senhor, pelo que Ele fez, pela obra que o Senhor então realizou na cruz. Esta é a verdade que nos mantém longe das nossas paixões, é Cristo, é a verdade da graça no Senhor, que então nos faz permanecer no caminho de santidade, olhando somente para o nosso Senhor e Salvador. O que você precisa se questionar ainda esta noite é: qual tem sido o seu empenho para permanecer neste caminho de santidade? Qual tem sido o seu esforço para você então identificar os pontos mais frágeis na sua vida com o Senhor, para que você lute contra eles? Quais são as parcerias com os irmãos na fé que você tem feito para que eles orem com você, para que eles orem por você, quando você já percebeu que em algumas áreas você tem tanta fragilidade que não está conseguindo abandonar esses desejos? Existe já arrependimento? É a sua vida cristã, é a honra que você está trazendo ao seu Senhor. Por isso nós podemos dizer esta noite que a distorção do Evangelho em meio à missão
está levando muitos para longe do Senhor. Deus nos alerta quanto às distorções que nós estamos encontrando em diversos lugares, e por isso precisamos nos privar das discussões que não vão trazer fortalecimento. Precisamos permanecer no Evangelho, nas Escrituras, se aprofundar, manejar bem a palavra da verdade e assim perseverar na santidade, honrando ao nosso Deus em todos os momentos. Meus irmãos, isso é possível pela graça. Paulo a Tito então nos lembra que esta graça em Cristo nos educa. Ela está moldando cada um de nós para nós podermos honrar ao nosso Senhor, para nós podermos aguardar a promessa do retorno de Cristo. Você pode não ser um bom músico, você pode não ter um ouvido afinado para as notas que são tocadas em um violão, mas você precisa ser um bom cristão, com os ouvidos afinados para ser criterioso às doutrinas que estão chegando perto de você, para que no seu coração elas não venham a enraizar e te afastar assim de Cristo, te afastar assim da eternidade, da verdade do Senhor. Fuja das paixões, fuja daquilo que está te afastando do Senhor, se afaste daqueles que te influenciam para longe de Deus e confie no Senhor, confie unicamente em Cristo Jesus, porque não é pelo seu esforço plenamente, mas é pela sua atitude, por meio da sua confiança na obra redentora de Cristo Jesus. E que tudo não seja para nós, mas que seja para o nosso Senhor, por meio daquilo que Ele já realizou na cruz. E que Deus assim nos abençoe nesta semana e nos use para nós levarmos outros ao arrependimento pela conversa, pela explicação da verdade sobre o Evangelho. Eu quero convidar os irmãos do grupo de louvor que retornem à frente. Nós vamos